Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa última videoaula da recuperação, que é a nossa videoaula de número 6, tá certo? Nessa videoaula, nós vamos trabalhar nosso último conteúdo da recuperação, que é o sistema endócrino. Lembrando que a gente está estudando o funcionamento, né, a fisiologia do nosso corpo. E o sistema endócrino, gente, ele vai reunir aqueles órgãos que a gente chama de glândulas endócrinas, que são aqueles órgãos que vão produzir uma substância química que vai ser lançada na corrente sanguínea para atuar em algum local do nosso corpo, tá? Essa substância química que as glândulas endócrinas produzem e lançam no sangue, a gente chama de hormônios, tá certo? Esses hormônios, gente, nada mais são do que mensageiros químicos. O que são mensageiros químicos? Eles vão levar a mensagem de alguma parte do corpo para outra. E essa mensagem ela pode ser uma mensagem de ativação, dizendo para aquela célula em que eles vão atuar, dizendo para aquela célula para ela executar uma determinada função, ou então essa mensagem que o hormônio traz pode ser uma mensagem de inibição. Ele pode dizer para alguma parte do nosso corpo o seguinte: para de fazer o que você está fazendo, não faz mais isso, né? Não executa mais essa função. Então, a mensagem que o hormônio leva nem sempre é para estimular um órgão a funcionar, uma célula a funcionar, mas também pode ser uma ação, uma mensagem de inibição, fazendo com que aquela estrutura não faça mais a sua função, tá certo? Então, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar, essas glândulas que produzem secreções que são jogadas na corrente sanguínea, os hormônios. Então, nós vamos começar com a primeira glândula, que a gente chama de hipófise. Essa glândula, né, ela produz vários hormônios, mas aqui na nossa aula nós vamos trabalhar somente com um hormônio que essa glândula produz, tá? Na verdade, a parte anterior dela, que a gente chama de adenopófise. Então, primeiro vamos localizar a hipófise. A hipófise é uma glândula que ela é bem pequena, ela tem um tamanho mais ou menos de um grão de ervilha, tá? Ela fica aqui na base do nosso cérebro, então tudo isso aqui é o nosso cérebro, que fica aqui dentro do nosso crânio. E essa coisinha amarela aqui da imagem é a nossa hipófise. Se a gente desse um zoom na hipófise, a gente ia ver que, na verdade, essa glândula ela tem duas partes, duas porções. Uma porção que fica mais à frente, que a gente chama de lobo anterior, ou hipófise anterior, ou um nome até mais conhecido, que é adeno-hipófise, tá? Então, adeno-hipófise, lembra o azinho de anterior, é a hipófise que fica na parte da frente, parte anterior da hipófise. E a hipófise tem uma segunda parte aqui, ó, que fica mais para trás. Por isso que a gente chama de hipófise posterior ou então de neurohipófise. Então, a hipófise é uma glândula que tem duas partes, duas porções. Parte da frente, adeno-hipófise. Parte de trás, neurohipófise. Então, da parte da frente, que a gente chama de adeno-hipófise ou hipófise anterior, qual vai ser o hormônio que a gente precisa estudar? A gente vai falar do hormônio do crescimento, que também é chamado de somatotrofina. Somatotrofina. Por quê? Somato significa corpo. E trofina vem de alimento. É como se fosse o hormônio que alimentasse esse corpo para esse corpo crescer. Então, o hormônio do crescimento, ou somatotrofina, ou também chamado de GH do inglês, né, hormônio do crescimento, vai ser um hormônio que vai promover o crescimento geral do corpo, principalmente porque ele vai promover o crescimento de ossos e cartilagem, tá certo? Então, o hormônio do crescimento, a principal função dele é agir em ossos, cartilagens, também em músculo, fazendo o indivíduo crescer em comprimento, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui está mostrando um osso longo, né? O crescimento em comprimento de um indivíduo, ele acontece devido ao alongamento dos ossos longos.
como ossos, por exemplo, do braço, né, da coxa. Então, nos ossos longos, nas extremidades dos ossos longos, a gente consegue ver uma camadinha, né, como se fosse um disquinho, que é feito de cartilagem, que a gente chama de placa epifisária. Esse conteúdo aqui é feito de cartilagem. Quando o médico às vezes quer saber se a gente vai crescer mais um pouquinho ou não, ele geralmente pede um raio-x e ele vai olhar exatamente isso, para ver se o indivíduo ainda tem esse disquinho de cartilagem, essa camadinha de cartilagem na extremidade dos seus ossos longos. Por quê? Se ele tiver, o hormônio do crescimento vai atuar aqui e esse osso vai alongar em comprimento. A partir do momento, né, que a pessoa já começa a envelhecer, essa cartilagem ela é substituída por tecido ósseo. E aí, quando isso acontece, o crescimento do osso longo, ele cessa. Então, não tem como mais esse osso crescer em comprimento. Ele pode até crescer em espessura, mas em comprimento não. Aí que a gente diz que o crescimento do indivíduo cessou, tá certo? Então, pra gente guardar é isso. Hormônio do crescimento, ou somatotrofina, ou GH, ele vai promover o crescimento do corpo, atuando principalmente em cartilagens e ossos. Nós não vamos se preocupar na aula de recuperação com os distúrbios hormonais, tá, gente? Distúrbios hormonais. O que seriam isso? Às vezes, você tem produção a mais ou a menos do hormônio. E isso dá problema no indivíduo, tá? Produção em excesso ou produção em baixa quantidade. Mas a gente não vai se preocupar com isso na nossa aula de recuperação. O mais importante da recuperação é vocês identificarem quais são as glândulas, quais são os hormônios que elas produzem e qual é o efeito desses hormônios no corpo do indivíduo. Então, para a parte anterior da hipófise, que é a adenipófise, qual hormônio que a gente vai precisar guardar? O hormônio do crescimento, também chamado de somatotrofina, que vai fazer o crescimento geral do indivíduo, o crescimento do corpo do indivíduo. Bom, a parte de trás da hipófise, a neurohipófise. Quais são os hormônios que a gente vai precisar guardar? Tá? Eu quero que vocês entendam que a adenohipófise foi a parte anterior da hipófise que a gente viu anteriormente. Ela produz vários e vários hormônios. Só que para a recuperação, para não ficar muito conteúdo, a gente separou só alguns. Então, para a adenohipófise, para a recuperação, só hormônio do crescimento. Não é que ele não produza outro, produz outros sim, mas para a gente, por enquanto, para a gente estudar só hormônio do crescimento. E a parte de trás da hipófise, que a gente chama de neurohipófise. Aqui muito cuidado, tá, gente? A parte de trás, ó, que está em rosinha no desenho, essa parte de trás da hipófise, ela não produz, não sintetiza hormônios. Essa parte da hipófise, ela apenas vai guardar, armazenar hormônios que são produzidos numa parte do nosso encéfalo chamado de hipotálamo. Então, deixa eu voltar no slide anterior para vocês terem uma ideia. Então, aqui não está muito visível, mas aqui em cima da hipófise existe uma região que a gente chama de hipotálamo, tá? Essa região aqui, ó, vou tentar botar com uma seta. Essa região aqui a gente chama de hipotálamo, tá? Que tá melhor, essa partezinha que tá em verde. É o hipotálamo, essa região do encéfalo, que vai fazer dois hormônios importantes para a gente estudar. Que é esse hormônio do slide, que é a ocitocina. A gente pode escrever tanto com X quanto com C, tá? A ocitocina. E o hormônio do próximo slide, que é o hormônio antidiurético, que a gente abrevia com a sigla ADH. Então, o hipotálamo ele vai fazer esses dois hormônios, ocitocina e ADH. Só que, não sei se vocês conseguem perceber que aqui é tecido nervoso, né? Então, você tem aqui os neurônios, os corpos celulares, e o prolongamento dos neurônios, eles se estendem até a parte posterior da neurohipófise. Então, na verdade, a neurohipófise, ela é uma extensão, uma continuação do hipotálamo que está logo em cima dela. Então, na verdade, a neurohipófise, ela não vai fazer os hormônios. Quem faz os hormônios é o hipotálamo, só que os hormônios vão ser armazenados, guardados nessa parte posterior da hipófise, que a gente chama de neurohipófise. Então, ela é apenas um local de armazenamento. E aí, perto dela, vai estar passando vasos sanguíneos, e nesses vasos sanguíneos que ela vai jogar esses dois hormônios aqui, ó, tanto a ocitocina quanto o hormônio antidiurético, mas ela só guarda. Quem faz é o hipotálamo. Então, vamos ver aqui. A ocitocina. Quais são os efeitos dela no corpo? Primeiro, na mulher que está grávida, a ocitocina ela vai atuar no útero
dessa mulher grávida, promovendo as famosas contrações, as famosas dores de parto, para que o bebê realmente nasça. Então ela estimula a musculatura do útero a contrair para que o bebê seja expulso desse órgão e assim esse bebê nasça, tá bom? E outra atuação da ocitocina é nas glândulas mamárias, tá? Então ela vai atuar em mulheres lactantes, acabaram de ter bebê, e ela vai atuar nas glândulas mamárias, fazendo com que ocorra a saída de leite. Então, elas vão promover a ejeção, não a produção, tá? A produção é outro hormônio, que é a prolactina, que quem faz é a parte anterior da hipófise, tá? Mas não se preocupem com a prolactina agora. Então, a ocitocina, o que ela faz é só a ejeção, a saída do leite durante a lactação, tá? Então, aqui está até mostrando que é o estímulo do bebê sugando que ativa essa neurohipófise a liberar a ocitocina no sangue para que mais leite continue saindo desse seio, né, pelos mamilos do seio materno, para alimentar esse bebê. Esse hormônio também, a ocitocina, é conhecido como hormônio do amor. Por quê? Esse hormônio também é liberado em grande quantidade quando a gente fica perto daquelas pessoas que a gente gosta, né? Quando a gente abraça alguém, quando a gente tá perto de alguém que a gente tenha algum afeto, tá certo? Bom, e qual é o outro hormônio que a neurohipófise guarda? É um hormônio chamado de hormônio por isso esse A aqui, ó, antidiurético, também chamado de vasopressina, são sinônimos. Vasopressina, hormônio antidiurético, ou ADH, são a mesma coisa. Vamos pensar nesse nome aqui, ó. Vamos lembrar primeiro o que é diurese. Diurese, gente, é produzir xixi. Diurese é produção de urina, produção de xixi. Então, se é um hormônio ele é contrário à produção de urina. Então, vai ser um hormônio que vai diminuir o volume da urina produzido. Então, a pessoa vai fazer menos xixi quando esse hormônio entrar em ação. E quando que o hormônio antidiurético vai entrar em ação? Toda vez que a gente tiver uma queda na quantidade de água no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente está com alguma hemorragia, ou se a gente vomitou, se a gente está com diarreia, a gente está perdendo muita água do corpo, essa água ela está diminuindo nas células, está diminuindo também no sangue, né? Então o volume sanguíneo também está abaixando. Então toda vez que o corpo tem uma deficiência de água, esse hormônio é liberado pela neurohipófise. E o que esse hormônio vai fazer? Esse hormônio antidiurético, tá vendo aqui no desenho, ó? Quem faz é o hipotálamo, que está aqui em cima, ele manda para a neurohipófise e a neurohipófise libera. O que ele vai fazer? Esse hormônio antidiurético ele vai atuar nos rins, porque os nossos rins são os nossos órgãos responsáveis pela produção do nosso xixi. Então, o hormônio antidiurético vai atuar nos rins, mandando esse rim fazer um volume menor de xixi. Como é que ele faz um volume menor de xixi? Ele vai estimular nos rins a reabsorção de água. O que é reabsorção de água? É pegar a água que iria embora no xixi e mandar de volta ela para o sangue. Então, reabsorver, esse termo reabsorver, é mandar de volta para o sangue novamente aquela água. Então, a água iria embora no xixi, o hormônio manda voltar essa água e manda voltar para o sangue, para reter mais água nesse corpo, já que ele está com deficiência. E aí, o que vai acontecer no final da história? Vai ter uma diminuição do volume de urina, vai produzir uma quantidade menor de urina. Se tem menos água nessa urina, a urina fica mais concentrada, a urina fica mais escura, tá? Mais escura, fica um amarelo mais forte, porque tem menos água sendo liberada, já que a água está sendo mantida no corpo, já que o corpo está com deficiência. E um aspecto interessante é o efeito do álcool sobre esse hormônio. Por quê? O álcool, ele inibe, ele impede que esse hormônio antidiurético seja liberado pela neurohipófise. O que vai acontecer? Se não tem esse hormônio atuando, o rim vai fazer muito xixi, vai produzir muito xixi. Então, a pessoa vai urinar muito. Então, por isso que a pessoa que bebe álcool em excesso, ela produz muito xixi, ela vai muito ao banheiro fazer xixi. Por quê? O hormônio antidiurético está sendo inibido e a urina dela é produzida em grande quantidade. Ela perde muita água nesse xixi. E aí, a pessoa acaba ficando desidratada.
a desidratação, ela é que é responsável pelos efeitos da famosa ressaca. Então, a ressaca nada mais é que sinais de desidratação, de falta de água no corpo, porque a pessoa perdeu muita água no xixi, tá? Que dá dor de cabeça, né? Da boca seca, sede, enfim, cansaço, fraqueza, porque o volume de água no corpo está reduzido. Bom, gente, então de neurohipófise é isso. Hormônio antidiurético e a ocitocina. Próxima glândula que nós vamos estudar é a glândula tireoide, que é uma glândula que tem esse formato assim de borboletinha, tá vendo? E fica aqui, ó, bem no nosso pescoço, bem na frente da nossa traqueia. Bom, a tireoide vai fazer 3 hormônios importantes pra gente. T3, T4 e a calcitonina. Tá certo? T3 e T4 é fácil da gente guardar porque são 2 hormônios que têm ação semelhante. Esses 2 hormônios vão agir no nosso metabolismo, daquele conjunto de reações que acontecem no nosso corpo, fazendo o quê? Estimulando esse metabolismo, né? Fazendo com que a gente produza essas reações metabólicas mais rapidamente, né? Por exemplo, gerando mais energia para o corpo, né? Aquele metabolismo energético. Então, T3 e T4 são hormônios que mexem com o nosso metabolismo, acelerando as reações que acontecem no nosso corpo. Essa sigla T3 e T4 deriva do fato de que esses hormônios têm na sua composição o átomo de iodo, tá certo? E aí, T3 por quê? Esse hormônio T3 ele tem 3 átomos de iodo na sua composição e o T4 tem 4 átomos de iodo. Outros nomes que esse hormônio pode ser chamado é esse aqui, ó. T4 é a mesma coisa que tiroxina e T3 é a mesma coisa que triiodotirolina, tá? Tri porque são 3 átomos de iodo na composição desse hormônio. Como eu falei, eles vão atuar aumentando a taxa metabólica, acelerando as reações de metabolismo, tá? Gerando calor, vão atuar também na síntese de proteínas, também vão atuar no crescimento, no desenvolvimento do indivíduo, tá certo? E hoje em dia, para a pessoa não ter carência da produção desses hormônios, foi adicionado todo sal de cozinha que hoje é comercializado, ele tem a adição de iodo na sua composição, exatamente para que a população não fique carente desse elemento químico que é importante na produção desses hormônios. Mas também a gente consegue encontrar esse iodo em alimentos naturais, como frutos do mar, peixes, algas, gema de ovo e leite. E o terceiro hormônio que a tireoide produz, gente, a calcitonina. A calcitonina, ela vai ser um hormônio que vai ter efeito na quantidade de cálcio que tem no nosso sangue. O que ela vai fazer? Qual é o objetivo da calcitonina? A calcitonina, o objetivo dela é reduzir, diminuir a quantidade de cálcio no nosso sangue. Então, toda vez que tem cálcio em excesso, a tireoide reconhece esse excesso de cálcio no sangue e libera a calcitonina. Para quê? Para reduzir esse cálcio do nosso sangue. E vai mandar esse cálcio para onde? Principalmente, gente, o excesso de cálcio ele vai ser armazenado nos nossos ossos, tá? Então, principalmente o efeito da calcitonina é tirar cálcio da corrente sanguínea e mandar para os nossos ossos. Como é que eu dou macete para vocês guardarem? Pensem assim, ó, calcitonina, nina, geralmente é um apelido que a gente dá, às vezes o nome que a gente dá para cachorro, ou pensa assim, calcitonina, menina, uma coisa pequenininha. Então, calcitonina, nina, pequenininha, reduz cálcio no sangue, tá certo? E manda principalmente para onde? Para os ossos. Então, estimula a incorporação, a entrada de cálcio nos ossos, diminuindo a concentração desse hormônio no sangue. Aí, agora nós vamos mudar de glândula. Agora nós vamos falar de glândulas que são chamadas de paratireoides. Na verdade, são 4 que a gente tem, que elas ficam atrás da tireoide. Então, pensa assim, você pegou a tireoide, que fica na frente da nossa traqueia, do nosso pescoço, vira ela ao avesso, vocês vão ver 4 massinhas ali, ó, 4 pontinhos. Esses 4 pontinhos são as paratireoides. O que essas paratireoides vão fazer? Elas vão fazer um hormônio chamado de paratormônio, que tem efeito exatamente contrário à calcitonina. O efeito do paratormônio é fazer o aumento de cálcio no sangue. Então, se a calcitonina fazia
diminuir, o paratormônio faz a quantidade de cálcio aumentar. E lembra, qual é o nosso órgão que acumula mais cálcio? O osso. Então, vamos pensar nesse esquema aqui, ó. Então, se está faltando cálcio no sangue, que está mostrando o desenho, tá vendo? Ó? Se a quantidade de cálcio, setinha para baixo, está baixa, isso vai ser reconhecido pelas nossas paratireoides. E elas vão fazer o quê? Vão soltar o hormônio no sangue chamado paratormônio. Esse hormônio vai atuar nos nossos ossos, retirando cálcio do osso e mandando para o sangue. Então, o efeito do paratormônio é aumentar a quantidade de cálcio no sangue da gente. Então, como é que eu dou macete para os alunos guardarem? Lembra do Thor? Né? Aquele super-herói? Thor não era fortão, né? Hiperpoderoso. Né? Então, pensa assim, paratormônio, Thor de fortão, que tem muita massa muscular, aumentada, né, a massa muscular. Então, aumenta a quantidade de cálcio no sangue. Então, aqui nesse esquema, acho legal que ele também compara os dois efeitos, né, do paratormônio que as paratireoides produzem com a tireoide, que faz a calcitonina. Então, a calcitonina, tá vendo? Faz o inverso. Se tem muito cálcio no sangue, entra em ação a calcitonina, que quem faz é a tireoide, e manda esse excesso de cálcio para o osso. Então, calcitonina manda do sangue para o osso, o cálcio do sangue para o osso. Paratormônio manda cálcio do osso para o sangue. Efeitos opostos. Próxima glândula. O nosso pâncreas, tá certo? Lembra que o nosso pâncreas também tem a função lá no sistema digestório, mas a gente vai falar somente da função endócrina dele, de produzir hormônios. Né? As células do pâncreas que fazem hormônios são células que estão agrupadas, que estão reunidas em grupos, né, que a gente chama de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que são esses pontinhos aqui, ó, tá vendo? Em azul. São grupinhos de células, por isso que a gente chama de ilhotas, que é como se fosse uma ilha. Em meio a um monte de células que fazem suco pancreático, a gente tem grupinhos de células que são responsáveis pela produção dos hormônios. E quais são os hormônios, então, que o pâncreas vai fazer? São dois. E os dois vão mexer com a glicose do nosso sangue. Quais são os dois hormônios que o pâncreas produz? A insulina e o outro hormônio é o glucagon. Só que os dois hormônios estão envolvidos com o metabolismo da glicose, com a quantidade de glicose no nosso sangue. Só que eles têm efeitos antagônicos, opostos. A insulina, o efeito dela é diminuir a quantidade de glicose no sangue, enquanto que o glucagon é aumentar. Então vamos ver como é que funciona. Então vamos pensar aqui, ó. Você acabou de comer, acabou de se alimentar. A glicose no seu sangue está alta porque você comeu, tá? Então glicose alta no sangue é o estímulo, para o pâncreas liberar qual hormônio? A insulina, porque tem muita glicose no sangue. Qual é o efeito da insulina? O que ela vai fazer? A insulina vai agir nas células do corpo, fazendo com que essas células absorvam, peguem a glicose que está no sangue e coloquem para dentro. Então, o efeito da insulina é estimular a entrada de glicose nas células. Então, por isso que ela diminui a quantidade de glicose no sangue. Porque a glicose que estava aqui, ó, a glicose que está aqui no sangue, sai do sangue e vai para dentro das células para ser utilizada como combustível. E o efeito, então, vai ser que essa glicose acaba diminuindo a sua quantidade no sangue. Então, o efeito da insulina é diminuir glicose no sangue, porque ela estimula as células a absorverem essa glicose, a mandar a glicose para dentro. Então, a glicose entra nas células por conta da insulina. E o que o glucagon faz? Vamos imaginar que vocês estão no período agora de jejum prolongado. Então, um tempão sem comer. Jejum prolongado. Numa situação de jejum prolongado, a glicose no sangue, ela baixa. O que o pâncreas vai entender? Está faltando glicose. Aí vai entrar em ação quem? Glucagon. Aí o pâncreas libera glucagon. Esse glucagon, ele vai agir em um órgão do nosso corpo, que é o fígado. Por que ele vai atuar no fígado? Porque lá no fígado da gente, existe uma forma de se guardar glicose. Então o fígado, ele pega
várias glicoses e junta essas glicoses e forma uma molécula bem grandona que a gente chama de glicogênio. Então, glicogênio é uma forma que o nosso fígado tem de guardar glicose. Então, toda vez que a gente está num jejum prolongado, está faltando glicose no sangue, a glicose está baixa, o nosso pâncreas libera o glucagon, esse hormônio, que vai atuar no nosso fígado, fazendo com que o fígado pegue esse glicogênio, essa forma de guardar glicose, e quebre esse glicogênio. Quebre ele, liberando várias moléculas de glicose na corrente sanguínea. Então aqui, essas glicoses que foram geradas pela quebra do glicogênio agora vão para a corrente sanguínea para abastecer nossas células, já que estava faltando glicose, porque a gente estava em jejum prolongado, tá? Então o efeito da insulina, baixar a glicose no sangue, porque a glicose vai entrar nas células. Glucagon, aumentar a glicose no sangue, porque a glicose vai ser gerada a partir da quebra de glicogênio no nosso fígado. Estou aqui mostrando tudo que eu falei, tá? No esquema melhor. Glicose alta no sangue, por exemplo, depois de uma alimentação. Quem vai estar atuando? O pâncreas, liberando insulina, certo? A insulina vai agir em várias células do corpo, inclusive no fígado, fazendo com que haja absorção de glicose. Aí diminui a glicose no sangue. Agora, se a glicose está baixa no sangue, por exemplo, em jejum prolongado, quem vai entrar em ação? O pâncreas, mas agora liberando quem? Glucagon, que vai agir no fígado, fazendo o fígado quebrar glicogênio e mandar a glicose para a corrente sanguínea, certo? E por fim, nossa última glândula da recuperação, são um par de glândulas na verdade, são as glândulas suprarrenais, tá? São essas glândulas que ficam exatamente em cima do nosso rins, que tem esse formato de gorro, tá vendo? Então, são duas, é um par. São as suprarrenais, tá certo? Essa glândula, se a gente conseguir aumentar ela, a gente consegue dividi-la em duas partes. A parte mais externa da glândula, que a gente chama de córtex, como se fosse a casca, né, da glândula, é o córtex. E a gente tem uma parte mais interna que a gente chama de medula. Gente, essa glândula produz vários hormônios. Por exemplo, a parte do córtex, que é essa parte aqui, ó, mais superficial, que eu estou marcando de vermelhinho, produz, por exemplo, cortisol, aldosterona, hormônios sexuais, mas a gente vai se preocupar só com os hormônios que são feitos na parte interna dessa glândula, que a gente chama de medula. E desses dois hormônios que são produzidos, são dois, tá? A adrenalina e a noradrenalina. O que eu quero que vocês guardem apenas para a nossa recuperação é somente a adrenalina. A noradrenalina, ela é um hormônio que é liberado de maneira mais constante, né, atuando, por exemplo, na regulação da nossa pressão arterial. Mas a adrenalina é um hormônio que a gente dá mais destaque. Por quê? É aquele hormônio que a gente libera em situações de emoção. Em situações de emoção, né, de susto, de perigo. Por quê? A adrenalina é um hormônio que nos prepara para uma situação de luta ou fuga. Ou seja, tudo que ela vai fazer é tentar deixar teu corpo alerta, com energia para você lutar, enfrentar com o adversário, ou então para você fugir desse adversário de uma situação perigosa. Então, o que a adrenalina vai fazer no nosso corpo? Aumentar nossos batimentos cardíacos, fazer nosso coração bater mais vezes por minuto, para mandar mais sangue, por exemplo, para o músculo, para o cérebro, para a gente conseguir pensar rápido, para a gente conseguir se movimentar rápido, conseguir fugir, enfrentar um inimigo. Vai aumentar também nossa frequência respiratória, o número de vezes que a gente inspira e expira, para mandar mais oxigênio e eliminar mais gás carbônico, já que a gente precisa estar com o metabolismo acelerado. Vai elevar a pressão arterial, lógico, porque vai ter mais sangue, né, circulando na nossa corrente sanguínea, então a pressão vai aumentar. Ela, por exemplo, vai também dilatar nossas pupilas para a gente poder enxergar melhor, então nossa pupila dilata para a gente poder enxergar melhor o inimigo, né, ou um perigo, tá certo? Enfim, vasos da pele não precisam estar com fluxo muito grande, já que os órgãos que precisam mais são os músculos e o cérebro. Então, a gente fica pálido numa situação de susto, de perigo, porque o fluxo maior de sangue está indo para esses órgãos que vão ser mais acionados, tá? Então, gente, de suprarrenal, guardem então somente a ação da adrenalina. Então, gente, essa foi a nossa última videoaula. Revejam todo o material que a gente colocou aí para vocês,
né, no AVA, façam a prova com atenção, se dediquem para que vocês tenham sucesso aí ao final da nossa recuperação. Então, bons estudos, boa prova, sucesso para vocês e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né, é o que deseja a equipe de Biologia do 2º ano. Então, até mais e boa sorte para vocês.